Olá! Hoje é a nossa segunda aula de imunologia. E depois de conhecer os aspectos de normalidade da resposta imune inata, da resposta imune adaptativa e da apresentação dos antígenos, hoje o nosso assunto vai ser a normalidade na resposta imune e manipulação da resposta imune. Iniciando com as anormalidades, vou falar sobre as hipersensibilidades, os 4 tipos, autoimunidades ou doenças autoimunes e os tipos mais comuns de imunodeficiências. Os mecanismos de resposta imunológica eles são fundamentais para que ocorra a sobrevivência, porque eles permitem ao organismo diferenciar o que é próprio das nossas células próprias e as moléculas próprias do nosso corpo daquilo que é estranho ou perigoso. No caso da microbiologia, os vírus, fungos, bactérias e toxinas produzidas por eles. Quando o sistema imune atua de forma equilibrada, ele vai eliminar o agente infeccioso, causando o mínimo de dano aos tecidos humanos. No entanto, em certas condições, o sistema imune pode se desregular e provocar lesões ao invés de proteção. Duas condições principais explicam isso. A primeira é a hipersensibilidade, que é uma resposta exagerada ou desproporcional contra antígenos, que podem ser externos, como pólen, alimentos, medicamentos, até mesmo agentes infecciosos. Esse exagero imunológico ele vai causar um desconforto clínico, como as alergias, e pode causar danos teciduais também, como as inflamações graves. Essa hipersensibilidade ela pode ser remediada por anticorpos, como nas reações alérgicas imediatas, do tipo 1, ou citotóxicas do tipo 2 e do tipo 3, que eu vou falar em seguida, ou por células T, no caso da hipersensibilidade tardia, do tipo 4. Já a autoimunidade acontece quando o sistema imune perde a capacidade de reconhecer o que é próprio. Dessa forma, ele vai começar a atacar os órgãos do próprio organismo, desencadeando inflamações crônicas e destruição celular. Existem muitos tipos de doenças autoimunes, eu vou conversar um pouco sobre algumas que são as mais frequentes. Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, diabetes do tipo 1 e as doenças autoimunes de tireoide. E a causa mais comum dessas anormalidades e dessas hipersensibilidades vão ser falhas na tolerância imunológica. Por quê? Tanto a sensibilidade, a hipersensibilidade e a autoimunidade, elas estão relacionadas às falhas no mecanismo de tolerância imunológica, nos processos que normalmente impedem que os linfócitos ataquem as células do hospedeiro. Quando essa tolerância é rompida, o sistema imune pode reagir de maneira exagerada, causando a hipersensibilidade, ou pode agir contra o próprio corpo, causando a autoimunidade. Existem 4 tipos de hipersensibilidades. Do tipo 1, anafilática ou imediata, tipo 2, citotóxica, tipo 3, mediada por imunocomplexos e tipo 4, mediada por células T, também chamada de tardia. A hipersensibilidade do tipo 1 é uma resposta imunológica exagerada e imediata contra alérgenos comuns do ambiente, como pólen, poeira, pelos de animais, alimentos como amendoim, camarão, por exemplo, picadas de inseto ou medicamentos. Ela vai ocorrer em pessoas predispostas, que produzem muita IgE, imunoglobulina E. Pode variar de sintomas leves, como a rinite, a urticária, até graves, como a anafilaxia, com risco de morte. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, cada um. Quando ocorre um primeiro contato com o alérgeno, a gente chama de sensibilização. Esse alérgeno ele vai entrar no organismo e vai ser reconhecido por células apresentadoras de antígenos, nossas APCs, como macrófagos e células dendríticas. Essas APCs vão apresentar o antígeno para o linfócito T do tipo TH2, então vão ser os linfócitos TCD4. E esse subtipo TH2 vai liberar citocinas importantes, como a interleucina 2, 4, 13, que vão estimular linfócitos a se diferenciarem em plasmócitos. E a interleucina 5, que vai recrutar eosinófilos. E os plasmócitos vão começar a produzir anticorpos IgE específicos contra aquele alérgeno. O IgE, então, ele vai se ligar fortemente a receptores de alta afinidade presentes na superfície dos mastócitos e basófilos. Vai criar uma fase de sensibilização, então o indivíduo agora está armado para reagir rapidamente quando for exposto novamente ao mesmo alérgeno. Então essa é uma fase inicial. Depois, o segundo contato vai ser chamado de fase efetora. Então o mesmo alérgeno, que pode ser
pólen, poeira, pelo de animais, alimentos, picadas de insetos, medicamento, quando ele entra em contato com o organismo, né, pela segunda vez, ele vai se ligar ao IgE já fixado dos mastócitos e basófilos. Isso vai provocar a ativação e degranulação imediata dessas células e a liberação de mediadores inflamatórios. Entre os principais mediadores liberados estão a histamina, que vai causar vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, o edema, contração do músculo liso, causando broncoespasmo e coceiras. Outro também é a heparina, outro mediador liberado, que tem função anticoagulante, vai auxiliar no processo inflamatório. Leucotrienos e prostaglandinas também serão liberados, causando broncoconstrição intensa, produção de muco e recrutamento leucocitário, além de diversas citocinas, que vão ampliar a inflamação e recrutar mais células, principalmente os eosinófilos. A hipersensibilidade do tipo 1 ela vai ter duas fases, né, considerando uma primeira fase de latência, que é de produção e fixação do IgE nos mastócitos, mais ou menos 2 a 3 semanas. Então, tirando essa fase, vai ter duas fases. Então, eu vou ter inicialmente uma reação imediata, minutos após contato. Então, vai ser caracterizada por espirros, rinorreia, que é a saída excessiva de secreção pelo nariz, o nariz escorrendo. A urticária, que é uma reação alérgica, caracterizada por placas avermelhadas e elevadas e muito pruriginosas, que tem muita coceira, né? Tem uma coceira intensa, então essas placas pela pele. Broncoespasmos, que é a contração da musculatura lisa dos brônquios, vai causar um estreitamento das vias aéreas. E o prurido, que é essa sensação de coceira intensa em peles e mucosa. Quando grave, pode levar a uma anafaxia sistêmica, que é caracterizada pela queda brusca da pressão arterial, pelo edema de glote e pelo broncoespasmo severo, que pode levar a um risco eminente de morte. E também existe uma fase tardia, de 6 a 8 horas depois, caracterizado pela infiltração de eosinófilos, neutrófilos e linfócitos, causando uma inflamação persistente. Por exemplo, os casos de asma alérgica recorrente. Então, existem vários tipos de asma. E um dos tipos é a asma alérgica. Também vou falar um pouquinho mais pra frente. Nessa imagem, nós temos as fases da hipersensibilidade do tipo 1. Então, na primeira exposição, né, ao alérgeno, que no caso é o pólen, esses antígenos eles vão ser inalados e na mucosa aérea vão ser reconhecidos pelas células apresentadoras de antígeno, que vão ativar essa diferenciação de células T em TH2 e secretar as interleucinas. Com isso, haverá uma produção de plasmócitos, que vão secretar o IgE, que vão se ligar em receptores específicos dos mastócitos, vão liberar histamina e vão induzir aos sintomas de reação alérgica. Como, por exemplo, nós temos a rinite alérgica, que é um tipo de hipersensibilidade do tipo 1. Ela vai ocorrer quando alérgenos inalados, como pólen, poeira e ácaros, entram em contato com a mucosa nasal. A IgE ela vai se ligar aos mastócitos e vai promover a liberação de histamina, prostaglandinas e leucotrienos. E os principais sintomas da rinite vão ser espirros, congestão nasal, coriza, coceira nos olhos e no nariz. A asma alérgica, como eu disse anteriormente, ela é uma inflamação crônica das vias desencadeadas por alérgenos. Inflamação de vias aéreas. Então, mastófilos, eosinófilos e linfócitos T vão liberar mediadores que causam broncoconstrição, que consiste no estreitamento dos brônquios e dos bronquíolos causados pela contração da musculatura lisa das vias aéreas. Vão causar também edema e excesso de muco. Os sintomas clássicos da asma alérgica são tosse, chiado no peito, falta de ar e crises recorrentes. Outro exemplo de hipersensibilidade do tipo 1 é a urticária, que é a formação de pápulas avermelhadas e pruriginosas, que causam muita coceira na pele devido a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Também o angioedema, que é semelhante à urticária, mas afeta camadas mais profundas de pele e mucosa. Pode acontecer na região da boca também. E é um diagnóstico diferencial para abscessos, infecções de boca. Esse inchaço pode ser uma alergia, uma hipersensibilidade tardia, tá? E ambos, seja a urticária quanto o angioedema, vão resultar em ativação de mastócitos cutâneos e subcutâneos. Também, na condição mais grave, pode acontecer a anafilaxia sistêmica, que é uma reação alérgica grave e generalizada,
geralmente após a exposição a alimentos e fármacos, ou também venenos de insetos. Na anafilaxia sistêmica, mastócitos e basófilos liberam grandes quantidades de histamina e mediadores inflamatórios, causando vasodilatação intensa, que pode levar à queda brusca da pressão arterial, um choque anafilático, um edema de laringe, com risco de asfixia, e broncoconstrição severa, levando à dificuldade respiratória. É uma emergência médica que requer o tratamento imediato, que geralmente é a aplicação de adrenalina intramuscular. Como é feito o diagnóstico desse tipo de hipersensibilidade? Existem alguns testes cutâneos, como o prick test, teste cutâneo. Ele é um teste rápido e seguro que é utilizado para detectar alergias a alimentos, poeira, pólen, ácaro, fungos e pelos. É feita uma aplicação desse alérgeno, então todos esses tipos de alérgenos podem ser aplicados, é feita uma perfuração leve na pele e observada uma reação local. Se o paciente for alérgico, esse alérgeno ele vai se ligar ao IgE presente nos mastócitos, vai provocar uma degranulação e uma liberação de histamina, e de 15 a 20 minutos depois vai aparecer uma pápula avermelhada com coceira nessa região. Então é um teste bem comum para avaliar esses tipos de hipersensibilidade. E como que é feito o tratamento dessa hipersensibilidade do tipo 1? Medicamentos antihistamínicos, corticoide, em casos mais graves da adrenalina, em anafilaxias, e a imunoterapia através de vacinas dessensibilizantes, mas não é um tratamento assim tão comum e tão utilizado ainda. Parece existir uma predisposição genética para o desenvolvimento de alergia. Alguns estudos mostraram o envolvimento de alguns cromossomos, como o 5 e o 11. O 5, por exemplo, pode apresentar genes que codificam as citosinas relacionadas com as células de alergia, os mastócitos e os eosinófilos. Já o cromossomo 11, ele pode apresentar genes que codificam a subunidade beta de receptores específicos. Poliformismos no MHC de classe 2 alteram a resposta do IgE a certos antígenos. E o efeito das respostas alérgicas mediadas por IgE variam de acordo com o local de ativação dos mastócitos. Os alérgenos transportados pelo ar, eles atuam sobre o trato respiratório, causando a rinite e a asma. A asma do tipo alérgica, Como eu falei, existem outros. A rinite é caracterizada por um edema local, obstrução de vias aéreas e produção de muco, sendo que a reação pode se estender para as conjuntivas dos olhos e causar a conjuntivite, produzindo a coceira, o prurido, lacrimejamento e inflamação. Mas essas reações, embora possam chegar no ouvido e na garganta, não causam lesão tecidual duradoura. Já a asma, ela é uma condição alérgica mais grave, pois ela causa dificuldades respiratórias crônicas devido à inflamação persistente de leucócitos, incluindo as células T, eosinófilos e neutrófilos. Também são conhecidas as alergias alimentares, principalmente contra grãos, crustáceos, peixes, ovos e leite. Nesse tipo de reação alérgica, a pessoa sensibilizada vai produzir o IgE, que é a imunoglobulina E, contra os alérgenos a partir do segundo contato com eles. A IgE ela vai atravessar a parede gastrointestinal, vai estimular a degranulação dos mastócitos, que por sua vez vão induzir reações locais, como cólicas, vômitos. E também a distância quanto o alérgeno penetra na circulação, causando a urticária, que são a formação de pápulas avermelhadas, o angioedema também na pele. Quando o alérgeno entra na circulação sanguínea, pode levar a um quadro chamado de anafilaxia sistêmica, ativando mastócitos do corpo todo. Como consequência dessa ativação, ocorre um aumento na permeabilidade vascular e o extravasamento do plasma para os tecidos, o que leva a uma queda na pressão arterial. E também é um edema sistêmico, causando o choque anafilático. Se essa anafilaxia sistêmica não for controlada, geralmente com injeção de adrenalina, pode levar a uma obstrução de vias aéreas e asfixia. E para descobrir se um paciente é alérgico, existem essas provas de hipersensibilidade, como eu expliquei uma anteriormente. Tem a prova cutânea por puntura, escoriação ou injeção intradérmica, que consiste em introduzir o antígeno diluído na pele e verificar se ocorreu inicialmente um eritema e uma pápula, e mais tardiamente se ocorreu no local um edema e um nódulo.
Já a hipersensibilidade do tipo 2, chamada de citotóxica ou mediada por anticorpos. Ela é uma reação causada por anticorpos, IgG ou IgM, que atacam antígenos de membrana de células próprias ou de tecidos. Ela ocorre quando anticorpos, IgG ou IgM, se ligam a antígenos presentes na superfície de células ou na matriz extracelular, desencadeando diferentes mecanismos de lesão ou disfunção. E existem 3 mecanismos principais que levam à destruição tecidual, que eu vou explicar no próximo slide. O primeiro é a opsonização e fagocitose, depois a inflamação mediada por células e depois a resposta fisiológica anormal sem lesão celular. As reações de hipersensibilidade do tipo 2, os citotóxicos, são causadas por anticorpos, como eu disse, IgG ou IgM, que reagem contra componentes antigênicos das células do hospedeiro, ou contra antígenos teciduais. 3 mecanismos levam à destruição tecidual. O primeiro deles, então, é a opsonização e fagocitose. Os anticorpos eles podem opsonizar, que é fazer aquele recobrimento nas células para facilitar, a fagocitose. Eles podem opsonizar células e ativar a liberação de proteínas do sistema complemento, que opsonizam células. Com a opsonização, essas células ficam marcadas, facilitando a fagocitose pelos fagócitos, que expressam porções FC dos anticorpos, e receptores para as proteínas do complemento em sua superfície. Esse tipo de mecanismo é a causa de doenças autoimunes como a púrpura trombocitopênica e a anemia hemolítica. As células humanas, nesse caso, nessas doenças autoimunes, são reconhecidas como corpos estranhos devido à incorporação de novos epítopos, que são partes ali do anticorpo, na superfície das hemácias ou plaquetas. Esses epítopos podem ser originários de medicamentos como penicilina, quinilina e metildopa. Hemólises transfuncionais e eritroblastose fetal também são exemplos de hipersensibilidade do tipo 2, nos quais existe uma incompatibilidade entre os diferentes tipos sanguíneos e o sistema RH. Logo após, ocorre uma inflamação mediada por células. Esses anticorpos contra receptores de superfície das células hospedeiras são liberados nos tecidos e vão recrutar neutrófilos e macrófagos, que se ligam aos anticorpos e estimulam a liberação de mediadores químicos da inflamação, causando uma lesão tecidual. Um outro exemplo é a granulonefrite mediada por anticorpos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ao final, ocorrem respostas fisiológicas anormais sem lesão celular. Os anticorpos eles vão se ligar a receptores celulares normais ou a proteínas que possam interferir na sua função, causando apenas um distúrbio tecidual. São exemplos de doenças que acontecem nesse estágio. O hipertireoidismo, no qual os anticorpos se ligam a receptores de TSH e impedem sua ação sobre a tireoide. A miastenia grave, no qual os anticorpos se ligam a receptores de acetilcolina nos músculos, causando um impedimento dessa ligação nas terminações nervosas e prejudicando a contração muscular. Essa foto explica as 3 fases da hipersensibilidade de tipo 2. A opsonização e fagocitose, logo após a inflamação mediada por complemento e o receptor FC, e em si as respostas fisiológicas anormais sem causar lesão celular ou tecidual. As doenças autoimunes podem se manifestar de diferentes formas clínicas. Na anemia hemolítica autoimune, anticorpos destroem as hemácias do próprio indivíduo, levando à anemia. Na eritroblastose fetal, que é incompatibilidade de RH, anticorpos maternos atravessam a placenta e destroem hemácias do feto. Já na doença de Graves, autoanticorpos estimulam de forma anômala o receptor TSH, causando hipertireoidismo. Já na miastenia grave, anticorpos bloqueiam os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular, resultando em fraqueza muscular progressiva. Esses 4 exemplos, eles mostram como a autoimunidade pode atuar destruindo células, estimulando de maneira excessiva os receptores ou bloqueando funções essenciais. Já a hipersensibilidade do tipo 3 acontece quando o corpo produz anticorpos, IgG ou IgM, que se ligam a antígenos solúveis, como proteínas microbianas ou autoantígenos formando os imunocomplexos.
Em relação ao destino dos imunocomplexos, os complexos grandes eles são rapidamente removidos por fagócitos no fígado e no baço, não causando problemas. Já os complexos pequenos, eles circulam, mas geralmente são eliminados sem ativar o sistema imune de maneira tão significativa. O problema são os complexos intermediários. Eles são os mais perigosos, porque eles conseguem se depositar nos tecidos, como os vasos sanguíneos, rins, articulações, e ativam o sistema complemento. Isso vai gerar um recrutamento de neutrófilos, liberação de enzimas e radicais livres, causando uma inflamação intensa e uma lesão tecidual. O mecanismo da hipersensibilidade do tipo 3 ocorre quando imunocomplexos antígenos de corpo se depositam nos tecidos, ativando um sistema complemento, que vai atrair neutrófilos e mastócitos, liberando mediadores inflamatórios que causam lesão tecidual local ou sistêmica, como por exemplo, a reação de Arthus, que é caracterizada por uma inflamação aguda localizada nos vasos após repetidas exposições ao antígeno. Já no lúpus eritematoso sistêmico, esses imunocomplexos circulantes se acumulam em órgãos como rins e articulação, causando uma lesão crônica. Na glomerulonefrite, o depósito dos glomérulos renais gera inflamação e prejuízo à função renal. Assim, todas essas condições, esses três exemplos, têm em comum que a inflamação e o dano tecidual é induzido por imunocomplexos, que são os complexos de tamanho intermediário. Essa imagem ilustra a hipersensibilidade do tipo 3, que é a formação de complexos imunes com IgG no líquido extracelular. Eles vão ativar o complemento e recrutar células inflamatórias para o local onde o antígeno foi injetado, causando, por exemplo, a reação de Arthus, o lúpus eritematoso sistêmico e a glomerulonefrite. O resultado final vai ser essa inflamação local, movimento de líquido e proteínas para dentro dos tecidos, com até a oclusão do vaso sanguíneo. Já a hipersensibilidade do tipo 4 é também chamada de hipersensibilidade tardia. Ela vai se diferenciar dos tipos anteriores porque não envolve anticorpos, mas sim linfócitos T. É uma reação que aparece de 24 a 72 horas, ou seja, de 1 a 3 dias, após o contato inicial com o antígeno. Por isso ela é chamada de tardia. Os principais mediadores químicos são os linfócitos T e CD4, do tipo TH1, que vão reconhecer o antígeno apresentado por células apresentadoras de antígeno e vão liberar citocinas como o interferon gama, a interleucina 2, o fator de necrose tumoral alfa, que vão recrutar e ativar macrófagos. E os linfócitos TCD8 podem participar também desse tipo de hipersensibilidade, destruindo diretamente células do tecido que expressam o antígeno. O mecanismo básico da hipersensibilidade do tipo 4 ocorre quando o antígeno é captado e apresentado por células apresentadoras de antígeno. Os linfócitos T de memória específico para aquele antígeno vão ser ativados e vão liberar citocinas que atraem e ativam macrófagos e outras células inflamatórias. Esse processo ele vai causar uma inflamação localizável e destruição tecidual, mas de maneira mais lenta, porque ele depende do recrutamento celular. Alguns exemplos básicos. O teste de tuberculina, que é o teste de Mantoux, dermatite de contato e reações contra alguns parasitas e micobactérias. Então, resumidamente, a hipersensibilidade do tipo 4 é uma resposta imunicelular lenta, mediada por linfócitos T, que leva à inflamação e às vezes leva à destruição tecidual. Essa imagem ilustra a hipersensibilidade do tipo 4. Então, inicialmente tem a introdução e a apresentação do antígeno. Por exemplo, a tuberculina ela é injetada no tecido subcutâneo. As células que são apresentadoras de antígeno, locais como macrófagos e células dendríticas, elas vão capturar esse antígeno, vão processar esse antígeno e apresentam em moléculas de MHC de classe 2. Aqui vai iniciar a sensibilização da resposta imune. Depois eu tenho um reconhecimento por linfócitos T, TH1, e esses linfócitos TCD4 efetores, previamente sensibilizados contra aquele antígeno, vão reconhecer esse complexo antígeno MHC. Quando ocorre esse reconhecimento, as células vão liberar citocinas inflamatórias, como o interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, que vão ativar macrófagos, recrutar mais células T e aumentar a expressão de moléculas de adesão no endotélio.
Isso vai acontecer então de 24 a 72 horas após a exposição. Ao final, a gente vai ter o recrutamento celular e lesão tecidual. Essas citocinas elas vão induzir o recrutamento de linfócitos, monócitos e proteínas plasmáticas. E esses macrófagos ativados produzem mais mediadores inflamatórios e enzimas que causam a lesão tecidual. O resultado é uma lesão visível com vermelhidão, inchaço e endurecimento da pele. Nessa foto mostrando a liberação das quimiocinas, do interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, beta, as interleucinas. E esse é o princípio do teste de Mantoux, que é a induração local que vai indicar uma resposta de memória contra a bactéria da tuberculose, que a gente vai conversar mais específico nas aulas dos seminários. Então, a hipersensibilidade do tipo 4 é também chamada de tardia ou mediada por células T. Por quê? Como eu disse, ocorre quando os linfócitos T sensibilizados reconhecem novamente um antígeno e desencadeiam uma resposta inflamatória celular, que vai se instalar nesse período até 3 dias. Exemplos clínicos a gente tem a diabetes do tipo 1, no qual as células T vão destruir células beta-pancreáticas. A esclerose múltipla, que é um ataque à mielina do sistema nervoso central. A artrite reumatoide, em que as células T reagem contra o colágeno articular. Hipersensibilidade de contato, então reações cutâneas a níquel, cosméticos e produtos químicos. Reação à tuberculina e a formação de granulomas em infecções crônicas, como na tuberculose e em micoses, que são infecções fúngicas profundas. Essa manifestação e esses exemplos todos refletem o papel central do linfócito T na destruição tecidual e também na inflamação persistente. Esse quadro ele vai resumir os 4 tipos de hipersensibilidades. Então, a gente tem a 1, que é imediata, nos casos de rinite, alergia. A 2, ela é citotóxica, mediada por anticorpos. A 3 vai ter a formação dos imunocomplexos. E na 4, nós temos a reação tardia mediada por células T. Podemos observar que no tipos 2, 3 e 4 já são explicações de como que acontecem as doenças autoimunes, que vão ser assunto para a continuação da nossa aula. A autoimunidade ela vai acontecer quando o sistema imunológico perde a autotolerância, que é a capacidade de distinguir o que é próprio do que é estranho. Normalmente esse equilíbrio é garantido por mecanismos de tolerância central. Eu falei um pouco na aula passada sobre esses mecanismos, que vai eliminar linfócitos autorreativos ainda no time na medula óssea, e também a seleção clonal, que vai impedir a ativação de células perigosas. Existe também um mecanismo chamado de anergia clonal, que consiste em linfócitos autorreativos permanecendo inativados. Quando esses processos falham, os linfócitos passam a reconhecer células e tecidos próprios como inimigos, desencadeando reações inflamatórias e danos teciduais que caracterizam as doenças autoimunes. Os mecanismos de autoimunidade lembram os processos de hipersensibilidade. Em alguns casos, o organismo vai produzir autoanticorpos contra células ou tecidos próprios, semelhantes ao que ocorre na hipersensibilidade do tipo 2, causando destruição celular ou alteração funcional. Já em outros casos, há uma formação de imunocomplexos, que é o conjunto anticorpo e antígeno próprio, que se depositam em órgãos como rins e articulações, ativando o sistema complemento e gerando uma inflamação crônica semelhante à hipersensibilidade do tipo 3. Já as respostas de linfócitos efetores contra os tecidos se assemelham às hipersensibilidades do tipo 4, levando à infiltração celular e destruição tecidual direta, como por exemplo diabetes do tipo 1, artrite reumatoide, esclerose múltipla e o lúpus eritematoso sistêmico. A tireoide é uma glândula essencial para o metabolismo, porque ela produz os hormônios T3, que é triiodotironina, e a T4, que é o hormônio tiroxina, que vão regular o gasto energético e tem muitas funções corporais. Em algumas doenças autoimunes, o sistema imune vai atacar essa glândula. No hipotireoidismo da tireoidite de Hashimoto, os linfócitos TCD4 e autoanticorpos destroem progressivamente o tecido tireoidiano, reduzindo a produção hormonal e levando a sintomas como cansaço, ganho de peso e intolerância ao frio. Já no hipertireoidismo da doença de Graves,
Os autoanticorpos não se destroem, mas eles se ligam ao receptor de TSH, ativando-o de forma contínua e independente do hormônio natural, causando uma produção excessiva do T3 e do T4, resultando em perda de peso, taquicardia, intolerância ao calor e a exoftalmia, que são os olhos saltados. A diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células beta das ilhotas pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina. Esse ataque é mediado principalmente por linfócitos TCD4 e TCD8, que reconhecem proteínas próprias do pâncreas como estranhas, além da ação de citocinas inflamatórias que intensificam o dano local. Lembrando que esse tipo de diabetes não é o mais comum é o tipo 2, que é causado também por hábitos, por sedentarismo e alimentação. Esse diabetes do tipo 1, geralmente o diagnóstico é feito na infância. A perda progressiva dessas células vai levar à deficiência total de insulina, hormônio essencial para a entrada da glicose nas células. E vai acontecer um acúmulo de glicose no sangue, chamado de hiperglicemia crônica, obrigando o paciente a depender da insulina exógena para sobreviver e para controlar o metabolismo energético. Os dois exemplos que eu trouxe anteriormente são de doenças autoimunes em órgãos específicos. Agora eu vou trazer casos de doenças autoimunes que são mais sistêmicas. Então, elas são caracterizadas por respostas imunes descontroladas que vão afetar múltiplos órgãos. No lúpus eritematoso sistêmico, os autoanticorpos contra antígenos nucleares formam os imunocomplexos que se depositam em rins, vasos sanguíneos e articulações, desencadeando inflamação intensa, elevando a manifestações cutâneas, também manifestações orais e comprometimento de órgãos. Já na artrite reumatoide, autoanticorpos e citocinas pró-inflamatórias vão atacar principalmente as articulações, causando inflamação crônica, dor e destruição progressiva de cartilagem e osso. Essas condições mostram como falhas na tolerância imunológica geram doenças muito graves e até incapacitantes. A esclerose múltipla é uma doença autoimune no qual os linfócitos T e os macrófagos atacam a bainha de mielina dos neurônios, do sistema nervoso central, comprometendo a condução dos impulsos nervosos. Isso vai levar a uma fraqueza muscular, alterações visuais também, dificuldades motoras, de coordenação, pode variar em intensidade e apresentar surtos intercalados e com períodos de remissão. Outro exemplo também de doença autoimune sistêmica é a miastenia grave. Ela é causada por autoanticorpos contra os receptores de acetilcolina nas junções musculares, que vão bloquear a transmissão do estímulo nervoso para o músculo. O resultado vai ser uma fraqueza muscular progressiva, podendo afetar músculos da face e membros, e, em casos mais graves, músculos responsáveis pela respiração, causando também um risco de vida. O líquen plano oral, ele pode acontecer, ele geralmente é dermatológico, mas pode acontecer o líquen plano oral também. Ele é uma doença autoimune crônica, caracterizada pela ativação de linfócitos T contra queratinócitos da mucosa e vai causar lesões reticulares, esbranquiçadas ou erosivas. Vou trazer foto no próximo slide. Frequentemente acompanhadas de dor ou ardência. Já a síndrome de Sjögren, ela acontece pela destruição autoimune de células das glândulas salivares e lacrimais. Vai levar à xerostomia, que é a sensação de boca seca, e a xeroftalmia, que são os olhos secos. Além de um risco maior de infecções bucais e dificuldade na mastigação e na deglutição também pela baixa quantidade de saliva. E ambas doenças demonstram como a autoimunidade pode afetar diretamente a cavidade oral, com comprometimento de qualidade de vida, exigindo dessa forma um acompanhamento contínuo. Então, eu trouxe esses exemplos, mas existem muitas outras doenças autoimunes. Essa imagem mostra fotos de lesões de líquen plano oral. As manifestações mais comuns são a forma reticular, que é a mais frequente, caracterizada pela presença de finas linhas brancas entrelaçadas, caracterizadas como estrias de Wickham, geralmente na mucosa jugal, e também ocorre de maneira bilateral. Existe também a forma atrófica, que são áreas eritematosas, que são avermelhadas,
associadas à dor e à ardência, especialmente na gengiva, que também é conhecido como gengivite descamativa do líquen plano. Existem formas erosivas ou ulceradas, que são lesões dolorosas com áreas de ulceração, bordos esbranquiçados e algo inflamatório. Também existe a forma em placa, com manchas brancas, semelhantes à leucoplasia, geralmente no dorso de língua. Essas lesões podem ser assintomáticas ou podem ainda causar dor e ardência, principalmente nas formas atrófica e erosiva. A língua, a mucosa jugal, a gengiva e o vermelhão do lábio são locais mais comuns de manifestação. Geralmente, o diagnóstico do líquen não é feito pelo dentista, porque as lesões dermatológicas acontecem primeiro. Então, geralmente esse diagnóstico vem na infância, ou esse diagnóstico vem através do médico que foi procurado, porque as lesões de pele vêm primeiro que as lesões bucais. As lesões bucais também são bem comuns e precisam de um tratamento odontológico e de um acompanhamento por um dentista. O lúpus eritematoso pode apresentar manifestações gerais importantes, que podem ajudar no diagnóstico e também no acompanhamento da doença. As lesões geralmente são eritematosas, avermelhadas ou ulceradas. Tem regiões atróficas e bordos esbranquiçados, em aspecto radiado, podendo ser bem parecidas com o líquen plano. Costumam ter dor, interferindo diretamente na alimentação e na fala. Os locais mais comuns são mucosa jugal, palato, gengiva, vermelhão de lábio. Também pode acontecer xerostomia devido ao envolvimento de glândulas salivares, aumentando o risco de candidíases e de lesões de cárie. As manifestações orais mais frequentes estão na forma do lúpus eritematoso sistêmico, mas também pode aparecer no lúpus eritematoso discoide, que é um outro tipo de lúpus. Qual é a causa, então, das doenças autoimunes? A autoimunidade vai resultar de uma interação complexa entre fatores genéticos e ambientais. Diversos genes, como os relacionados com ao HLA, CTLA4, PTPN22, vão aumentar a susceptibilidade, interferindo na regulação da resposta imune. Fatores externos, como infecções bacterianas ou virais, podem induzir uma reação cruzada, que é quando o sistema imune confunde antígenos do patógeno com estruturas próprias do nosso organismo. Também, traumas teciduais, alterações hormonais e inflamação crônica também favorecem a quebra da tolerância imunológica, contribuindo para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Essa questão hormonal pode explicar também a maior prevalência em mulheres. As doenças autoimunes são sempre muito mais prevalentes em mulheres do que homens. E estudos genômicos mostram que certas regiões do cromossomo possuem genes alvos associados a maior risco de desenvolver essas doenças. Então a gente pode ver algumas regiões em alguns genes específicos, alguns cromossomos específicos, de lúpus eritematoso sistêmico, artrite, as doenças tiroidianas e a diabetes do tipo 1, que vão aumentar o risco de desenvolvimento dessas doenças. E como que é feito o tratamento das doenças autoimunes? Ele é feito através de medicamentos, de maneira geral. Então, o tratamento busca reduzir a inflamação, controlar os sintomas e impedir a destruição progressiva dos tecidos. São utilizados anti-inflamatórios, corticoides que diminuem a dor, o inchaço e diminuem a resposta inflamatória. Imunossupressores também podem ser utilizados, como a ciclosporina, porque elas são importantes para bloquear a ativação de linfócitos, vão ter uma ação mais profunda e vão reduzir essa agressão autoimune. Com o avanço da medicina, surgiram terapias biológicas, como os anticorpos monoclonais, dirigidos contra mediadores inflamatórios específicos, como, por exemplo, um anti-fator de necrose tumoral ou um anti-interleucina 6, que vão oferecer uma maior precisão e menos efeitos colaterais. Então, no futuro, espera-se desenvolver medicamentos capazes de induzir essa tolerância imunológica, ou seja, reeducar o nosso sistema imune para reconhecer os tecidos próprios como inofensivos e vão interromper definitivamente esse ataque autoimune, dessas doenças autoimunes. Esse quadro resume as doenças autoimunes que eu trouxe como exemplo. Duas da tireoide, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo de Graves, a diabetes mellitus do tipo 1, o lúpus eritematoso da forma sistêmica, porque existem outros também, a artrite reumatoide, a esclerose múltipla
agindo ali na bainha de mielina, levando à perda da contração muscular, e a miastenia grave, que também tem um mecanismo parecido. Em resumo, tem as doenças autoimunes, elas surgem da perda da tolerância imunológica, fazendo com que o organismo ataque suas próprias células. Podem ser do tipo doenças autoimunes órgão específica, como a tireoide e o pâncreas, ou doenças autoimunes sistêmicas, como lúpus e artrite. São influenciadas por genética, infecções e fatores hormonais. O tratamento busca reduzir a inflamação, modular a imunidade, e novas terapias buscam restaurar a autotolerância. Os defeitos do sistema imune, chamados de imunodeficiência, eles podem ser congênitos, que são as imunodeficiências primárias, ou adquiridos, que são as imunodeficiências secundárias. As formas congênitas são herdadas geneticamente. Geralmente são raras e podem comprometer tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa. Então, eu posso ter um comprometimento nas falhas de fagocitose, no sistema complemento, na minha imunidade inata, e também em defeitos de linfócitos T e B da minha resposta adaptativa, levando a infecções recorrentes desde a infância. Já as imunodeficiências adquiridas vão surgir ao longo da vida, sendo causadas por infecções graves, uso prolongado de imunossupressores, que são medicamentos que eu vou falar um pouquinho mais para frente, câncer, desnutrição e infecções por HIV, que vão atacar diretamente os linfócitos CD4. Em ambos os casos, as consequências incluem uma maior susceptibilidade a infecções oportunistas, risco aumentado para desenvolver tumores, cânceres e predisposições a doenças autoimunes, uma vez que o equilíbrio entre a resposta imune fica comprometido. Há alguns exemplos de imunodeficiências congênitas primárias, ligadas ao cromossomo X, que são mais comuns em homens. Deficiência de adesão leucocitária, então os leucócitos não aderem bem aos tecidos, o que vai levar a infecções recorrentes e inflamação gengival persistente. Doença granulomatosa crônica, que é um defeito na produção de radicais de oxigênio para matar bactérias, vai levar a infecções graves repetitivas. Síndrome de Chidiac-Higashi é uma falha na fusão de vesículas lissossômicas, vai causar um albinismo parcial, infecções recorrentes e também alterações neurológicas. Defeitos no complemento vão favorecer infecções bacterianas e também doenças autoimunes. A gama-globulinemia de Bruton é uma ausência dos linfócitos T sem produção de anticorpos, então vai acontecer infecções recorrentes. E imunodeficiências relacionadas à falta de anticorpos. Então, um exemplo é a gama-globulinemia, que é a ausência total de anticorpos, ou a hipogama-globulinemia, redução parcial de anticorpos. Também existe a síndrome hiper-IgM, então é um defeito na troca de classes de anticorpos, onde você vai produzir IgM. Também existem as imunodeficiências combinadas graves, que vão afetar linfócitos B e T ao mesmo tempo, como por exemplo, SCID, que é uma imunodeficiência combinada grave, que é uma ausência quase completa de linfócitos funcionais. Pode levar a infecções letais precoces. Síndrome de George, que é um defeito no timo, que vai levar à falta de maturação de linfócitos T. Ataxia telangiectasia leva a alterações neurológicas, alterações imunológicas e uma maior predisposição ao câncer. Síndromes relacionadas a defeitos em células T. Então, defeito na expressão do MHC, os linfócitos T não vão amadurecer corretamente. Síndrome de Wiskowski-Aldrich, que é um defeito na ativação de células T e mobilidade de leucócitos. Defeitos de células natural killers e macrófagos vão levar a uma falha na eliminação de células infectadas, o que vai causar infecções persistentes. O tratamento das imunodeficiências ele vai depender da gravidade e do tipo de defeito imunológico. Em quadros mais leves, pode-se utilizar antibióticos profiláticos ou terapêuticos para controlar as infecções recorrentes. Nos pacientes com deficiência na produção de anticorpos, é indicada a imunoglobulina endovenosa ou subcutânea, gama-globulina, que fornece anticorpos
prontos para proteção. Em casos mais graves, como as imunodeficiências combinadas graves, o transplante de medula óssea é a principal alternativa, restaurando o sistema imune com células-tronco saudáveis do doador. Além disso, a terapia genética ou terapia gênica vem sendo estudada como uma estratégia promissora, visando corrigir essas mutações específicas, mas ainda sua aplicação clínica é limitada por ser basicamente ainda experimental. Em relação às imunodeficiências adquiridas, relembrando que são condições que o sistema imune perde a sua capacidade de defesa devido a fatores externos. O exemplo mais grave é a infecção pelo HIV, que destrói progressivamente os linfócitos T-CD4, comprometendo todo o sistema imune adaptativo e favorecendo a infecções oportunistas. Além disso, o uso prolongado de drogas imunossupressoras como os corticoides em pacientes transplantados, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ou nos pacientes com doença autoimune, como eu falei, que é o tratamento mais utilizado, também enfraquece a imunidade. O câncer e a desnutrição grave também são outras causas importantes, porque afetam diretamente a produção e a função das células de defesa, deixando o organismo mais vulnerável a infecções e complicações. As imunodeficiências elas podem ser primárias, genéticas ou secundárias adquiridas. Todas elas vão levar a uma quantidade maior de infecções recorrentes, maior risco de tumores e alguns casos de doenças autoimunes. O tratamento depende do tipo. Como eu disse, pode envolver antibióticos, reposição de anticorpos, transplante de medula óssea ou pesquisa de terapia genética. As imunodeficiências podem ser primárias, de origem genética, ou secundárias, de origem adquirida durante a vida. Como eu disse já anteriormente, só relembrando. De maneira bem simplificada, como é que acontece o mecanismo de infecção do HIV? O vírus ele vai penetrar no organismo por meio do sangue, sêmen, secreções vaginais ou leite materno. E vai se ligar a receptores CD4 presentes em linfócitos T auxiliares, macrófagos e células dendríticas, além de correceptores CCR5 ou CXCR4. Após essa ligação, ocorre uma fusão da membrana viral com a célula hospedeira, permitindo a entrada do RNA viral. Em seguida, a enzima transcriptase reversa converte o RNA em DNA viral, que é integrado ao genoma de células pela integrase. A partir desse momento, a célula começa a funcionar como uma fábrica de novos vírus, que serão liberados para infectar outras células, perpetuando a infecção. O ciclo e a evolução da infecção do HIV geralmente seguem em fases bem definidas. Na infecção inicial, logo após a exposição ao vírus, o paciente pode apresentar sintomas inespecíficos, semelhantes a uma gripe, como febre, dor de cabeça, inflamação de garganta e aumento de linfonodos, que é um período chamado de síndrome retroviral aguda. Em seguida, acontece uma fase de latência clínica, que pode durar muitos anos. O indivíduo geralmente não apresenta os sintomas, mas o vírus continua se replicando em níveis baixos, principalmente nos linfonodos, causando a destruição lenta e progressiva das células T-CD4. Com o passar do tempo, se não tratado, o número de linfócitos CD4 vai cair gradativamente, até atingir níveis críticos, abaixo de 200 células por milímetro cúbico, marcando o início da fase AIDS. Nesse estágio, o sistema imunológico ele vai se encontrar gravemente comprometido, o que vai favorecer o surgimento de infecções oportunistas, como a candidíase, pneumocistose, toxoplasmose, tuberculose, tumores associados à imunossupressão, como sarcoma de Kaposi, linfomas, câncer de colo uterino e também complicações neurológicas, como a encefalopatia por HIV, que vão caracterizar a progressão final da doença. O HIV tem uma alta taxa de mutação, que dificulta a criação de vacinas eficazes. E embora as células T naive possam ter mecanismos naturais de resistência, como essa proteína, o vírus desenvolveu estratégias para neutralizá-los. O tratamento atual do HIV é baseado na terapia antirretroviral, que utiliza drogas inibidoras de transcriptase reversa e de protease, capazes de reduzir a carga viral.
recuperar parcialmente a imunidade e aumentar a sobrevida dos pacientes. E a prevenção, ela inclui o uso de preservativos, não utilização compartilhada de agulhas e também a triagem rigorosa em transfusões sanguíneas e transplantes de órgãos, representando medidas fundamentais para evitar a disseminação do vírus. Na infecção aguda pelo HIV, o paciente pode apresentar febre, faringite, linfadenopatia, sintomas semelhantes a um quadro viral específico. Após esse período, vai se instalar a fase de latência clínica, que é representada pela queda progressiva de linfócitos TCD4, fundamentais para a nossa imunidade adaptativa. E quando a imunossupressão se torna crítica, haverá evolução para a AIDS, caracterizada pela susceptibilidade a infecções oportunistas de diversos agentes, como os protozoários, bactérias, fungos, vírus. Além disso, também um maior risco para tumores, como linfoma, sarcoma de Kaposi, bem como complicações graves. Só relembrando como é que acontece essa mudança de HIV para AIDS, que é o estágio final, avançado dessa doença. Resumindo a normalidade do sistema imune, elas são divididas em 3 grandes grupos: a hipersensibilidade, a autoimunidade e imunodeficiências. A hipersensibilidade é uma resposta imune exagerada que causa dano tecidual. Já a autoimunidade é quando o sistema imune perde a tolerância e ataca componentes do próprio organismo, gerando doenças crônicas. Já a imunodeficiência é resultado da ausência ou falha de componentes do sistema imune, podendo ser congênita ou adquirida, aumentando a susceptibilidade a infecções. Agora, a segunda parte da aula, que são as manipulações do sistema imune, transplantes, enxertos e vacinas. O sistema imune ele pode ser manipulado tanto para diminuir respostas quanto para estimular a defesa. Se eu quero reduzir a resposta, a intensidade da resposta imune, um exemplo clássico é no transplante de órgão, em que o uso de medicamentos imunossupressores vai evitar que o corpo do paciente reconheça o órgão do doador como estranho, e vai evitar essa rejeição. E quando eu quero estimular a imunidade, um exemplo clássico são as vacinas, em que eu apresento ao organismo um antígeno de maneira controlada, e dessa forma eu vou induzir a produção de células de memória e anticorpos. Dessa forma, quando o indivíduo entrar em contato com o agente infeccioso real, a resposta imune será rápida e eficaz, prevenindo a doença e reduzindo a sua gravidade. Eu vou inicialmente fazer uma diferenciação entre vacina e soro. A vacina, ela é preventiva, é uma imunidade ativa e duradoura. O soro, ele é curativo, passivo, então não tem uma imunidade ativa e é temporário. A vacina é um preparado contendo antígenos, então partes do micro-organismo, seja ele morto, atenuado ou pequenos fragmentos do micro-organismo. Tem o objetivo de estimular o sistema imune a produzir anticorpos e células de memória. Dessa forma, é uma imunidade ativa, pois o próprio corpo produz essa resposta imune. O tempo do efeito é lento, então levam dias a semanas para desenvolver essa proteção. Contudo, é um efeito duradouro. Por exemplo, as mais diversas vacinas que existem, vacinas contra sarampo, poliomielite, covid, etc. O soro ele é um preparado contendo anticorpos prontos, obtidos de indivíduos ou animais já imunizados. Tem o objetivo de fornecer uma defesa imediata contra o agente causador. Por isso que essa imunidade é passiva, o organismo não produz anticorpos, já os recebe pronto. Por isso o tempo de efeito é rápido. Vai dar uma proteção imediata, mas ele é temporário, vai durar semanas. Não é um efeito duradouro como a imunidade ativa. E um exemplo são os soros antiofídicos para picadas e ferroadas peçonhentas e o soro antitetânico. Os transplantes de tecidos e órgãos representam um procedimento médico nos quais um tecido ou órgão doente danificado é substituído por um saudável, com o objetivo de restaurar a função no corpo. Esse processo pode envolver diferentes tipos de enxerto, de acordo com a relação entre o doador e o receptor. Então, existe o autotransplante ou autoenxerto, no qual o tecido é retirado e implantado no mesmo indivíduo. Por exemplo, um enxerto de pele, no caso de uma queimadura, e nesse caso não tem rejeição, porque o material é próprio do corpo.
Existe também o isotransplante, que ocorre entre gêmeos idênticos, são gêmeos univitelinos, que possuem o mesmo material genético. Como os antígenos são idênticos, o risco de rejeição é praticamente impossível. Existe também o haloenxerto, que é o mais comum, realizado entre indivíduos diferentes, mas da mesma espécie, como, por exemplo, uma pessoa que doa um rim para outra. É o tipo mais comum, como eu disse, mas exige o uso de imunossupressores para evitar rejeição. Já o xenoenxerto, ele vai envolver doador e receptor de espécies diferentes, como, por exemplo, válvulas cardíacas de porcos utilizadas na cardiologia. Tem um maior risco de rejeição imunológica, mais risco de reação diversa, por isso seu uso é mais restrito. O maior desafio nos transplantes é a rejeição imunológica, que ocorre porque o sistema imune do receptor reconhece como estranhas as moléculas de MHC, no caso dos humanos, o HLA, que são os antígenos leucocitários humanos, presentes nas células dos órgãos e ou do tecido transplantado. Como essa molécula funciona como uma identidade biológica única de cada indivíduo, qualquer diferença entre doador e receptor ativa os linfócitos T, desencadeando resposta imune contra o enxerto. Esse ataque ele pode levar à destruição progressiva rápida do órgão transplantado, comprometendo, levando ao insucesso do procedimento de transplante. Os enxertos eles podem ter diferentes origens. Isso influencia sua capacidade de regeneração e também de integração. Então, o enxerto autógeno ele é retirado do próprio paciente. Então, áreas intraorais, falando um pouco mais específico de odontologia. Pode ser retirado de áreas intraorais, como o palato, mento, ramo mandibular, e também de áreas extraorais, como a crista ilíaca. No caso, se for retirado de uma área extraoral, tem que ser feito por um médico. E é considerado o padrão ouro dos tipos de enxerto, porque ele contém células vivas e tem um maior potencial de formação óssea. Já o enxerto homógeno ou halógeno, ele vem de um outro indivíduo da mesma espécie, geralmente obtido através de banco de ossos, podendo ser preservado por congelamento ou liofilização, oferecendo uma matriz ósseo-condutora, mas com menor vitalidade celular. Vou explicar um pouquinho mais esses conceitos mais para frente. O xenógeno ele vem de outra espécie, como bovinos, suínos ou corais, e é muito utilizado na implantodontia, funcionando como um suporte estrutural, mas sem as células vivas do hospedeiro. E também existem os materiais aloplásticos ou sintéticos, como hidroxiapatita, fosfato tricálcico, biovidro, polímetros, que apresentam boa biocompatibilidade e são úteis para preencher defeitos, mas atuam apenas como suporte ósseo-indutor, sem capacidade de osteogênese completa e própria. Eu falei até agora de transplantes e enxertos como se fosse a mesma coisa, mas eu vou diferenciar agora para vocês. Enxertos de tecido mole e outros são porções de tecidos, então gengiva, tecido conjuntivo, pele, fragmento de osso, são transferidas para reparar ou regenerar áreas específicas. Não tem irrigação própria no momento da colocação, dependendo da vascularização local para a integração. São muito utilizados na odontologia, na periodontia, na implantodontia, como enxertos gengivais para recobrimento radicular ou ósseo para suporte de implante. Já os transplantes envolvem órgãos ou tecidos complexos, que têm vascularização e funções vitais próprias, como rim, fígado, coração. Exigem uma conexão cirúrgica dos vasos sanguíneos e frequentemente o uso de imunossupressores para evitar rejeição, já que o sistema imune reconhece os antígenos HLA do doador como estranhos. Um exemplo de enxerto ósseo é o bio-osso, que é um substituto ósseo de origem bovina, com estrutura macro e microporosa semelhante ao osso esponjoso humano. Sua composição ósseo-condutora vai permitir a integração de novo osso ao local do implante, oferecendo suporte estável para os osteoblastos, promovendo uma regeneração óssea eficiente. Os enxertos utilizados na periodontia e implantodontia, como o osso autógeno, o halógeno processado, o xenógeno tratado, os materiais aloplásticos, geralmente não causam uma resposta imune significativa. Por quê? Se eu utilizar autógeno do próprio paciente, com certeza não vai ter uma resposta imune, já que o sistema imune é o mesmo tecido do próprio organismo, com os mesmos antígenos de histocompatibilidade. Se eu utilizar enxertos halógenos que vêm de outro indivíduo da mesma espécie, eles vão passar por um processo de desproteinização, congelamento ou liofilização, que vai remover células e antígenos imunogênicos.
restando basicamente uma matriz mineral, que é colágeno e hidroxiapatita. Isso não vai levar a uma rejeição. Já os enxertos xenógenos, que vêm de outra espécie, como de boi ou de porco, também são desproteinados e tratados quimicamente, retirando componentes celulares e deixando apenas a estrutura mineralizada inerte, que vai servir como arcabouço para a osteocondução. Já os aloplásticos, que são materiais sintéticos, como a hidroxiapatita e o fosfato tricálcico, eles são biocompatíveis e inertes imunologicamente, não sendo reconhecidos como corpo estranho pelo sistema imune. Em resumo, eles não vão ativar a resposta imune porque não apresentam proteínas ou antígenos reconhecíveis como estranho, funcionando mais como um suporte, que é chamado de scaffold, para a regeneração do osso pelo próprio paciente. A matriz óssea bovina inorgânica em plantodontia é um enxerto xenógeno, que vem de outra espécie, que vai atuar como arcabouço para a neoformação óssea, sendo indicado em processo de aumento do rebordo e preservação alveolar. Falei para vocês também já sobre consequências da perda de um dente. Então, quando a pessoa perde um dente, uma das consequências principais é a reabsorção óssea, perda do volume. Para que eu possa fazer uma reabilitação com implantes, é necessário que tenha um osso de qualidade, uma estética gengival, um volume ósseo. Por isso que são utilizados os enxertos, tanto ósseos quanto enxertos gengivais. O biós, ele tem uma característica de ser o osso bovino desproteinizado. Então ele vai ter essa matriz mineral hidroxiapatita, que vai ser altamente porosa, semelhante ao osso trabecular humano. Vai ser biocompatível, não vai gerar uma resposta imune, vai ser ósseo-condutor, então ele vai induzir o crescimento ósseo também, vai ter uma reabsorção lenta, então vai durar por bastante tempo, e vai ter uma integração com o osso orbital, permanecendo e acontecendo deposição óssea, criando um mosaico de osso novo com o biomaterial aderido. E entre as principais indicações vão ser a preservação alveolar pós-exodontia, então manter a altura óssea, impedir que haja reabsorção óssea, levantamento do seio maxilar, é um procedimento também que acontece na implantodontia, quando tem que colocar implante na região de pré-molares e molares, pode ser que seja necessário esse procedimento. Aumento do rebordo alveolar, casos de periimplantite, infecções, inflamações, perdas de volume ósseo em volta de implantes, defeitos ósseos periimplantares. Então, pode ser utilizado esse enxerto xenógeno. E como vantagem, ele vai manter o volume estável, o volume ósseo, vai ter estruturas macro e microscópicas ideais para vascularização, é fácil de utilizar, tem altas taxas de sucesso em reconstrução e instalação de implantes. E como desvantagens, existe uma dependência biológica do paciente. Então, pode ser que não ocorra uma neoformação óssea, dependendo da capacidade de reparo do paciente. E também questões éticas e religiosas, porque o osso bovino ele pode ser recusado por alguns pacientes, por questões de religiosas principalmente, ou se o paciente for vegano, alguma coisa assim, ele pode não querer utilizar um enxerto de origem animal. A próxima esquema vai mostrar um caso clínico que envolveu um conjunto de etapas para regeneração óssea em maxila. Então, ele tem uma maxila atrófica, uma maxila com grande reabsorção óssea. Provavelmente muitos anos de denturismo. Muito tempo que a pessoa não tem dente, foi fazer essa reabilitação, não tem mais osso, não tem mais volume. Então, foi realizado um preenchimento com esse material, que causa um aumento horizontal ali, com essa matriz óssea. Recobrimento de membrana de colágeno, geralmente também é feito isso, e depois é feita a sutura. Na foto, na penúltima foto, letra K, já tem um acompanhamento de 6 meses com a neoformação óssea, então agora tem altura óssea, tem volume, vai ter onde realmente colocar os implantes. Na última foto mostra a colocação dos implantes. O enxerto gengival conjuntivo, ele é um enxerto autógeno, retirado do próprio paciente, normalmente da região de palato, que é a área doadora. Como ele vem do próprio indivíduo, não tem risco de rejeição imunológica. Ele é utilizado para recobrimento radicular, em situações somente estéticas, também funcionais. Vai causar um aumento na gengiva
queratinizada. Com isso, né, se não tiver mais a exposição radicular, vai reduzir a hipersensibilidade, vai oferecer estética, né, no caso dos dentes anteriores, e é o padrão ouro em pedologia estética. Então, ali está mostrando a cirurgia de retirada, né, de preparo da área doadora, feita essa remoção deste enxerto conjuntivo. Essa é uma imagem também que mostra uma situação clínica bem comum, incisivo inferior, né? Então é feito esse recobrimento radicular. Ali pode ter sensibilidade, pode ter questão estética envolvida, e é feito através do enxerto conjuntivo, que é um enxerto autógeno. Voltando um pouco na resposta imunológica aos transplantes. Então, quando acontece um transplante, o sistema imune do receptor ele vai reconhecer as moléculas de MHC do doador como estranhas. Esse processo acontece por duas vias: a apresentação direta ou a apresentação indireta. Na apresentação direta, os linfócitos T do receptor entram em contato com as células do doador e reconhecem diretamente suas moléculas de MHC, desencadeando dessa forma uma ativação rápida e intensa da resposta imune. Essas células T do receptor vão reconhecer de maneira direta essas moléculas e vai explicar a rejeição aguda e precoce. Já no segundo tipo de apresentação, que é a indireta, as células apresentadoras de antígeno do receptor fagocitam proteínas do enxerto, fazem o processamento dessas proteínas e apresentam em seu próprio MHC, como se fossem antígenos microbianos. Em ambos os casos, há ativação de linfócitos T e B que vão liberar citocinas pró-inflamatórias e vão produzir anticorpos específicos, resultando em inflamação, ataque às células transplantadas e riscos de rejeição do enxerto. Então, a diferenciação basicamente está no momento, né, que é feita essa apresentação. Em relação aos tipos de rejeição, nós temos três tipos. A rejeição, ela pode ser hiperaguda, aguda ou crônica. Na rejeição hiperaguda, acontece minutos a horas após o transplante e é causada por anticorpos pré-formados no receptor, geralmente contra antígenos do sistema ABO ou MHC. Esses anticorpos eles vão ativar o complemento, causando a trombose imediata. A trombose é a formação de um coágulo ou trombo dentro de um vaso sanguíneo, bloqueando ou dificultando a circulação normal de sangue. E, posteriormente, vai acontecer a necrose do enxerto. Já o segundo tipo de rejeição, chamado de agudo, acontece dias a semanas e vai envolver a imunidade celular e a imunidade humoral. Os linfócitos T, CD4 e CD8 se infiltram sobre o tecido transplantado e atacam as células, enquanto anticorpos circulantes causam lesões nos vasos, levando a uma inflamação intensa. Por fim, o terceiro e último tipo de rejeição de implantes é chamado de crônica, em que se instala meses ou anos após o transplante, sendo caracterizado por uma inflamação persistente, deposição de uma matriz extracelular, uma fibrose progressiva e um espessamento na parede vascular. Isso vai reduzir o fluxo sanguíneo e vai comprometer a função do órgão, resultando na sua falência irreversível. Como evitar e como tratar essas rejeições? A maneira mais comum, mais segura para evitar é essa tipagem HLA, que é um exame laboratorial que identifica as variantes dos genes do complexo principal de histocompatibilidade, presentes em um indivíduo. Esses genes, que estão localizados no cromossomo 6, codificam proteínas expressas na superfície das células e são fundamentais para a apresentação de antígenos ao sistema imune. Então é feita uma análise da compatibilidade genética entre doador e receptor, que é fundamental para reduzir o risco de rejeição, já que as células, moléculas de MHC, diferentes são os principais alvos da resposta imune. Também são utilizados imunossupressores, como a ciclosporina e a tacrolimus, que vai bloquear a produção de interleucina 2, que é essencial para a ativação e proliferação de linfócitos T. Também podem ser utilizados corticosteroides para reduzir a inflamação e redução de mediadores pró-inflamatórios. E também outros tipos de medicamentos que vão bloquear a proliferação de linfócitos. E evitando dessa forma a expansão de células que atacariam
no enxerto ou transplante. Também existem as terapias biológicas, né, com anticorpos monoclonais, e também vão atingir a resposta imune bloqueando receptores e vias de ativação, reduzindo de forma mais específica essa rejeição. O transplante de medula óssea é um procedimento terapêutico que substitui a medula doente ou defeituosa por células troncos hematopoéticas saudáveis, geralmente indicado em doenças como leucemias, linfomas e imunodeficiências graves. Essas células podem reconstituir toda a produção de células sanguíneas do paciente, restaurando a imunidade à função hematológica. No entanto, um dos principais riscos é a doença enxerto versus hospedeiro, ou enxerto contra o hospedeiro, que acontece quando os linfócitos T do doador reconhecem os tecidos do receptor como estranhos e passam a atacá-los, afetando órgãos como pele, fígado, pulmões e trato gastrointestinal. Para reduzir esse risco, utilizam-se técnicas de compatibilidade entre doador e receptor e também terapias imunossupressoras. Entrando na parte final da nossa aula, vou falar sobre a vacinação. Então, as vacinas elas surgiram em 1796, quando esse médico francês chamado Edward Jenner observou que mulheres que ordenhavam vacas e contraíam a varíola bovina, que é uma forma mais branda da doença, não tinham a varíola humana, que era grave e muitas vezes letal. Para tentar entender melhor e testar essa ideia, esse médico inoculou o material retirado de lesões de vaca, lesões de varíola bovina, em um menino saudável. Então ele pegou essas lesões, esse material dessa lesão, e introduziu em uma criança saudável, que depois foi exposta ao vírus da varíola e não adoeceu. Esse experimento pioneiro marcou o nascimento da vacinação como método de prevenção de doenças infecciosas, sendo a base para o desenvolvimento de vacinas modernas que utilizam micro-organismos atenuados, inativados ou fragmentos para induzir uma imunidade ativa ou protetora de maneira segura. Só relembrando ali os dois tipos de imunização, né, que eu falei anteriormente. A ativa, com a introdução de antígenos para estimular o sistema imune, e a duradoura. E a imunidade passiva, como por exemplo os soros. As vacinas virais podem ser classificadas de acordo com a forma como o antígeno é apresentado ao organismo. Então, as vacinas inativadas utilizam vírus mortos, incapazes de se replicar, mas que têm ainda a capacidade de estimular a produção de anticorpos, como acontece nas vacinas contra a influenza e a raiva. Já as vacinas atenuadas utilizam vírus vivos enfraquecidos, que mantêm a capacidade de replicação limitada e induzem uma resposta imune mais duradoura e robusta, como as vacinas contra o sarampo, poliomielite oral e febre amarela. E também existem as vacinas de subunidades virais, compostas apenas por partes específicas dos vírus, como proteínas de superfície. Um exemplo é a vacina contra a hepatite B. Esta diversidade de estratégias vacinais busca equilibrar a eficácia e a segurança de acordo com o agente infeccioso. Já as vacinas bacterianas, elas vão utilizar diferentes estratégias para a proteção contra infecções. Uma forma é o uso das bactérias vivas atenuadas, como a BCG, que é utilizada contra a tuberculose, que vai promover uma resposta imune robusta e duradoura. Outra estratégia é o uso das toxinas inativadas, chamadas de toxoides, que perdem a toxicidade, mas mantêm a capacidade antigênica, como por exemplo as vacinas de tétano e de difteria. Também existem vacinas formadas por polissacarídeos capsulares, componentes da cápsula bacteriana que estimulam a produção de anticorpos, como as vacinas contra a meningite meningocócica e o pneumococo. Porém, como esses polissacarídeos ativam poucos linfócitos T, foram desenvolvidas as vacinas conjugadas, que ligam polissacarídeos a proteínas, garantindo uma resposta mais forte e memória imunológica mais duradoura. Também existem as vacinas de DNA. Elas são muito estáveis, não precisam de condições rigorosas de refrigeração, como algumas vacinas tradicionais, o que vai facilitar o transporte e o armazenamento dessas vacinas. Elas são fáceis e rápidas de se produzir em larga escala, porque elas utilizam plasmídeos, que são aquelas pequenas moléculas de DNA, que podem ser multiplicados em bactérias de forma eficiente e com baixo custo. Também tem segurança, porque não envolvem vírus vivos ou atenuados, reduzindo o risco de causar doença.
No entanto, apesar dessas qualidades, né, dessas vantagens, elas ainda estão em fase de estudo clínico para muitas infecções, porque é necessário comprovar inicialmente a sua eficácia e segurança em grandes populações antes de ser utilizada de uma maneira ampla. E existem também vacinas com adjuvantes, que são substâncias adicionadas ao antígeno para potencializar a resposta imune. Os adjuvantes eles atuam aumentando a produção de citocinas, estimulando a ativação e a diferenciação de linfócitos T e prolongando o tempo de exposição do antígeno ao sistema imune. Isso vai permitir que vacinas com pequenas quantidades de antígeno gerem uma resposta mais intensa e duradoura. Então, na prática clínica, os mais utilizados são sais de alumínio, hidróxido fosfato de alumínio, presentes em diversas vacinas humanas contra o tétano, a difteria e hepatite B. Falando um pouquinho mais específico sobre cada tipo de vacina. Então, a vacina bacteriana da difteria, ela vai ter o toxoide, que é a toxina inativada. Essa toxina é o principal fator de virulência desse vírus. E a vacina neutraliza seus efeitos sem risco de intoxicação. O tétano já é uma doença causada por uma neurotoxina. E ele também vai ser de toxoide, né, de toxina inativada, e esse toxoide vai induzir anticorpos protetores. A coqueluche tem dois tipos. Então, a gente vai ter uma vacina de bactérias mortas, que é uma vacina celular, e temos uma vacina de subunidades, que é uma vacina acelular, sem célula. E a versão acelular ela é mais segura e vai ter menos reações adversas. Na febre paratireoide, nós temos bactérias mortas nessa vacina. Vai induzir imunidade, mas é menos eficaz do que vacinas mais modernas. No tifo murino ou epidêmico também existem bactérias mortas, assim como na cólera e na peste bubônica. A tuberculose já vai ser uma vacina do tipo cepa viva atenuada, para estimular uma resposta celular, essencial contra essas micobactérias. A febre tifoide vai apresentar dois tipos, de subunidade ou atenuada. Já para a meningite, vai acontecer a vacina de polissacarídeo capsular purificado, que vão prevenir, esses anticorpos anticápsula vão prevenir a disseminação da bactéria. Na vacina para pneumonia também existe o polissacarídeo capsular purificado. Na meningite também. E em relação às vacinas virais disponíveis atualmente. Então, na febre amarela é utilizado o vírus vivo atenuado. Vai proporcionar uma resposta imune duradoura com uma única dose. A vacina tríplice viral ela vai proteger contra sarampo, cachumba e rubéola. Também um vírus vivo atenuado que vai imitar a infecção natural, induzindo uma forte imunidade celular e humoral. A poliomielite tem dois tipos: a vacina oral com vírus vivo atenuado e a vacina inativada com vírus morto. A varicela ou catapora vai utilizar o vírus vivo atenuado, assim como a diarreia por rotavírus. A influenza ou gripe, a vacina vai utilizar um vírus inativado. Geralmente são vacinas anuais, geralmente tetravalentes. A imunidade é temporária devido à alta taxa de mutação do vírus. Na raiva humana, é utilizado o vírus inativado e na raiva veterinária o vírus atenuado ou recombinante. A vacina de hepatite A então vai utilizar uma subunidade, que são antígenos virais purificados e inativados, induzindo anticorpos neutralizantes e imunidade de longa duração. A hepatite B, assim como a A, também são subunidades, com antígeno de superfície HBsAg produzido em leveduras. Vai estimular anticorpos anti-HBs, conferindo uma proteção efetiva. Contudo, para doenças crônicas é mais difícil desenvolver vacinas. Por quê? Por exemplo, a hepatite C. Nesse caso, o vírus ele consegue escapar ou enganar o sistema imune, o que vai dificultar sua eliminação completa. Isso pode levar a uma infecção persistente. Cerca de 70% dos pacientes infectados por hepatite C vão desenvolver cirrose ou carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado. Também pode-se utilizar a biologia molecular e a engenharia genética. Então, a ciência avançou para serem criadas as vacinas de subunidades, que utilizam apenas pedaços específicos do patógeno. Podem ser proteínas ou antígenos, produzidos em outro organismo, como bactérias, leveduras, células em cultura. Isso também vai dificultar, vai reduzir os riscos, porque vai evitar a manipulação direta dos vírus e das bactérias. Também existem vacinas com DNA recombinante e vírus atenuado. Hoje é possível modificar geneticamente os vírus para torná-los não virulentos, ou seja,
sem capacidade de causar doença, mas que ainda sejam imunogênicos, capazes de estimular a resposta imune. Isso é feito por deleção ou mutação de genes de virulência. Também podem se utilizar citocinas como adjuvantes. Então, citocinas podem ser adicionadas às vacinas para direcionar o tipo de resposta imunológica. Então, posso ter uma resposta celular ou uma resposta humoral. Esse tipo de ajuste é fundamental para aumentar a eficácia das vacinas contra doenças crônicas, em que a simples produção de anticorpos pode não ser suficiente. Resumindo um pouco do que eu falei até agora, a manipulação da resposta imune representa uma das maiores conquistas da medicina moderna, porque ela permite reduzir reações indesejadas e potencializar a defesa contra agentes infecciosos. Então, o uso de imunossupressores e terapias específicas é muito importante para evitar a rejeição de transplantes e também controlar as doenças autoimunes. E as vacinas e imunoterapias vão estimular a imunidade de maneira direcionada, prevenindo infecções graves e também podem ajudar no tratamento de alguns tipos de câncer. Dessa forma, o equilíbrio entre inibir e estimular o sistema imune é fundamental para garantir a proteção, para manter a tolerância imunológica e para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Na nossa próxima aula e última, eu vou falar sobre imunidade oral. Algumas questões, algumas especificidades, relembrar algumas funções e falar da imunidade frente às principais doenças bucais, a cárie, as infecções pulpares e as doenças periodontais. Essas foram as referências utilizadas para fazer essa aula. Muito obrigado pela atenção.